Eu não consigo pensar com imagens? Consegue, mas aí não é pensar, aí é imaginar. Né? Porque você pode fazer sucessão de imagens. Né? Frequentemente, Leandro, isso também é uma outra distinção que eu acabei tendo que fazer, que é separar entre pensar e imaginar. Né? Quando nós sonhamos, né, nós talvez estejamos muito mais imaginando, porque são sucessões de imagens. É claro que existe um fio condutor, um enredo, né, coordenando aquelas imagens. Mas nós não podemos dizer que é pensamento no sentido puro ou no sentido mais profundo. Né? Veja, é mais comum nós imaginarmos processos, e veja, no nosso cotidiano, nós mais frequentemente imaginamos as coisas do que efetivamente pensamos. Me parece que o pensamento, ele exige um uso conceitual da palavra. Ou seja, você usa a palavra com conceitos, com ideias. Né? Uma coisa, portanto, é você pensar ideias, e outra coisa é você pensar imagens. Né? Me parece que pensar ideias, né, é uma dimensão mais profunda do pensamento, do que pensar as imagens. Né? E daí, inclusive, existe a própria distinção, né? Você está imaginando. Né? Embora nós possamos usar a palavra pensamento também para o processo imaginativo. Vamos dizer que quando eu estou no pensamento efetivamente, com ideias eu estou conceituando. Eu pego as coisas da imagem e atribuo um nome para aquela ideia. Isso, transforma aquilo isso em algo diferente. Vamos dizer assim, para poder comunicar aquilo. Sim. Porque me comunicar não é bom falar, porque eu posso, por exemplo, pintar um quadro e com o quadro eu posso comunicar uma imagem para outra pessoa. Pode, é. A comunicação é uma dimensão, né, do pode pensamento. ser não só por palavras. Então, eu não posso falar que necessariamente é comunicar, mas... Mas veja só, né? Mas a distinção é interessante, né? Assim, separar entre o que seja pensar do que seja imaginar. Né? E veja, eu acho que existe uma outra coisa também. Vou dar um exemplo. Eu quero expressar por imagens a ideia de algo maior que outra coisa. Aí eu mostro um objeto pequeno e um grande, diversos objetos. Isso. Mas sempre aquele mesmo objeto com um tamanho menor e um maior. Isso. Não sei se seria possível expressar a ideia de ser maior, porque então é que essa imagem não é um bom exemplo, porque eu também estou dando do objeto menor ao mesmo tempo. Veja, a construção dessa comparação você só pode a partir dos conceitos que você tem. Sim, eu tenho a ideia do que é maior, menor... Né, isso, exatamente. Daí você pega imagens que procurem consolidar a sua ideia. Veja só, eu separo, inclusive nessa dimensão do pensamento, duas outras coisas. Né? E fui obrigado a fazer isso ao pensar sobre esse tema. Né? Existe, veja, o idear e existe o conceituar. Assim como existe o imaginar. O imaginar seria uma etapa mais concreta. O idear é captar o padrão, captar a essência. É você fazer um encadeamento de ideias, né? Que é uma espécie de abstração, um grau de abstração superior à imagem. Tá, por exemplo, a ideia do que é o maior, a ideia de ser maior. Isso. E aí eu conceituo, porque assim, se eu só te mostro aquela imagem, eu tenho dois objetos, eu não estou te mostrando o maior, porque eu estou mostrando o menor ao mesmo tempo. Ótimo, exatamente. Mas aí eu captei, eu entendi agora o que você quer dizer. Agora explica, na hora que você explica, aí você está conceituando. Isso. Na verdade, você me falou que, na verdade, quando você coloca em palavras, você está definindo, porque o conceito é a representação né, da ideia. Isso, veja só, eu diria o seguinte, que existem graus, né, dimensões. Então você tem a dimensão da imaginação. Eu acho que as crianças, né, quando nós somos somos crianças e tal, somos dados muito mais a pensarmos com imagens do que com ideias. Só que quando você recebe a palavra te permite um grau superior de pensamento. Né? E aí você começa a pensar com as palavras. Né? Só que existe uma possibilidade de sofisticação dessas palavras, e aí elas transformam-se de ideias em conceitos. Né? Quer dizer, quando você elabora com grande precisão o conteúdo da sua ideia.
E a partir desse momento, você consegue pensar coisas de maneira muito mais profunda, né? Que daí não, é o pensar conceitual, né? Não é mais o pensar com ideias e nem com imagens, que seria o ponto alto do exercício. Parece que ganha uma maior dimensão.